Meus amores, é o microfone. Você está vendo? Mas bora lá pro versículo. Já passou 4 minutos pensando. Não, bora lá. Enquanto eu estiver acendendo, apagando, acho que tá dando pra escutar agora. Ó. E, cadê? E ele disse, vamos às aldeias. E disse-lhe, vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Jesus deixou muito bem claro para que foi que ele veio. Para o quê? Para pregar o evangelho. Continuando. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Tá vendo o que é que Jesus fazia? Continuando. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, pronto se de joelho diante dele, lhe dizia, se quiser, bem, pode limpar-me. O que foi que o leproso disse? Se Jesus quisesse, Jesus podia purificar o corpo dele. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e o disse-lhe, quero ser limpo. Então, se Jesus disse que ele seria limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertiu semelhante logo o despediu. E disse-lhe, olha, não diga nada a ninguém, porém vá, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que seja testemunho. Você está vendo? A gente tem algo de Deus, a gente tem que testemunhar, né? Que é para o quê? Que as outras pessoas vejam e saibam que Deus operou. Ali existe a presença do nosso Pai. Entendeu? Mas tendo ele saído, começou a pregou muitas coisas e pregar muitas coisas e advogar o que aconteceria, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente nas cidades, mas conservava-se fora em lugares desertos, e todas as partes irão ter com ele. Meus amores, Jesus, o que é que Jesus fazia? Jesus não podia entrar mais nas cidades. Ele ficava em lugares desertos, por fora da cidade. Por quê? Porque dentro da cidade as pessoas odiavam Jesus. Por quê? Porque pregava o evangelho. Jesus era perseguido. O evangelho que não é perseguido, ele anda longe de Jesus. E as pessoas iam atrás de Jesus. Por causa de quê? Por causa de cura. Por causa de quê? Por causa do que Jesus poderia oferecer a elas. Não por quê? Porque tinha interesse na sua salvação. Porque Jesus veio fazer o quê? Veio nos dar salvação e nos libertar de uma prisão que as pessoas hoje elas vivem dentro de uma prisão. Prisão de quê mesmo? Prisão do pecado. Prisão da mentira. Prisão do engano. Prisão da prostituição. Prisão do álcool. Prisão de outras coisas ilícitas. Tudo significa o quê? Uma prisão para o ser humano. E essa prisão, ela leva a pessoa em algo terrível, que é o quê? O caminho largo, que é o quê? Aqueles que caminham pelo caminho largo, eles caminham em quê?
indo justamente para o quê? Para a porta larga, que é a porta do abismo. Se Jesus pregasse igual se eu pregasse igual Jesus no meio da rua, com certeza eu era uma pessoa, ninguém ia me escutar e as pessoas iam me odiar. Por causa de quê? Por causa do ID de Jesus. Porque se as pessoas dentro das igrejas, elas não gostam de mim por causa da maneira de eu pregar, então, me diga uma coisa, os sacerdotes da casa de Deus, da casa do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, onde Jesus vai habitar um dia para todo sempre, eles gostavam de Jesus? Pois se tu tá dentro da igreja, tu tá pregando, tu tá fazendo a vontade dele, pode ter certeza que tu não tá de acordo com Deus, não. A gente tem que o quê? O mundo vai nos odiar, o mundo vai nos detestar. Por quê? Porque Jesus já falou. Se o mundo te odeia, ele me odiou primeiro. E Jesus disse, aqueles cantos que nós não somos bem recebidos, nós temos que limpar o quê? Até a poeira dos pés, em protesto daquele povo, aquela cidade que não escutou a palavra de Deus, que o quê? Não ouviu os ensinamentos de Deus. Nós temos que fazer o quê? Tirar até sacudir o pó das nossas sandálias. Com o quê? Um protesto daquele povo, um protesto aquelas pessoas que não quiseram saber de salvação. Para vocês verem como o evangelho pregado ao pé da letra. Tem uma passagem que eu li na Santa Escritura que Jesus estava pregando o evangelho. Tinha uma multidão enorme atrás, uma multidão enorme perto dele. Quando ele começou a abrir a boca, começou a pregar o evangelho, todo mundo ia e foi-se embora. Não ficou um, até os discípulos ficaram meio assim. Jesus disse assim, se tu quiser ir, pode ir, acompanha os outros. Aí o discípulo de Jesus chegou e disse assim, não, Senhor, só tu tem palavras de vida eterna, entendeu? Aí vocês têm que ver, por aí vocês têm que tirar. Se eu tô pregando, tô cheio de gente ao meu redor, tem alguma coisa errada comigo. Se eu tô pregando, as pessoas estão me odiando, estão me detestando, então eu tô fazendo a coisa certa, eu vou continuar. Meus amores, o primeiro sonho que eu tive com Jesus, eu me calei. Não saí falando, não. O terceiro, que foi do arrebatamento, eu também me calei durante um tempo. Aí eu peguei e disse assim, quer saber de uma coisa? Eu vou soltar esse sonho. Quando eu comecei a soltar o sonho, Jesus começou a continuar aparecendo pra mim. Aí eu peguei e disse assim, eu tô fazendo a coisa certa. Ele continua aparecendo pra mim, então, se ele tá gostando do que eu tô fazendo. E eu continuei pregando e Jesus continua aparecendo pra mim. Então, meus amores, isso aí é o que faz o sentido de toda a diferença. Não tô aqui para agradar o ser humano, eu tô aqui para trazer o que? A salvação que Jesus proporcionou a vocês. O que? Salvação, vida eterna. Quebra de quê? Se vocês quebraram a aliança, Jesus está pedindo o quê? Para vocês se consertar. Tive o quê? Outro sonho com Jesus. Jesus em cima de um prédio. Jesus em cima de um prédio. Não tem um forro do prédio? Lá em cima, onde fica lá em cima o forro do prédio? Então, não tem os 4 cantos? Jesus estava em pé em cima de um canto, em cima de um canto de um prédio. Agora eu não sei aonde, eu sei que ele estava em cima. E ele estava assim, com algo segurando, não sei o que era. E quando eu olhei para ele, eu me acordei. Jesus estava igualmente, ele estava aqui com os discípulos, as mesmas vestes. Então, meus amores, é o que eu tenho para entregar para vocês. E também já entreguei sonho do arrebatamento, vou soltar o sonho do sacrifício que eu tive com Jesus agora para vocês. Meus amores, eu sonhei que eu estava no canto, não sei onde é, sei que eu estava no canto. Quando eu olhava para trás de mim, eu via avistava Jesus descendo uma rua por cima da calçada. Ele vinha descendo assim, ó, uma descida bem grande, ele vinha descendo uma descida grande por cima da calçada. E eu via que aqueles pontos estavam tudo fechado, tudo fechado e Jesus vinha descendo sozinho. Não tinha um pé de gente no meio da rua e ele descendo sozinho. Quando eu vi Jesus no sonho, eu corri, fui ao encontro dele, eu abracei ele, ele me abraçou e me acordei. Jesus igualzinho ele foi crucificado. A coroa na cabeça dele, a coroa de espinho. Os cabelos dele como tivesse sujo de sangue. Como não, estava sujo de sangue, assim. O rostinho dele sujo de sangue. Eu vi ele andando nas passadas, assim, descendo a rua, por cima da calçada. Vi os pés, vi Jesus completo. Aqui naquela parte dele assim embaixo era uma toalha transpassada na cintura dele. Era uma toalha, não, era um pano vermelho transpassado na cintura dele.
Da cintura até assim, como se fosse acima do joelho um pouquinho, entendeu? Então, para baixo Jesus não me mostrou não. Quando eu abracei Jesus, Jesus tampou a cabeça e tampou e ainda limpou daqui até a ponta do mato que ele foi crucificado. Entendeu, meus amores? Então, eu entendi o significado dessa aparição de Jesus. Logo no começo eu fiquei assim, fala, por que Jesus apareceu para mim assim? O que Jesus quer me dizer? Eu dizia, né? O que Jesus quer me dizer? Aí eu entendi que era para me falar do sacrifício dele na cruz do Calvário, que ele morreu por mim e por ti. Nós só temos salvação através dele. Entendi também que o povo tinha abandonado Jesus. Por que Jesus vinha descer na rua sozinho? O povo tinha abandonado ele. Aquelas pessoas que aceitaram ele, abandonaram ele. O ID de Jesus. Foi isso que eu entendi. E é isso que tá. E outra coisa, e é isso que está escrito no livro do Apocalipse. Então, meus amores, é o que eu tenho para dizer para vocês, é isso. Jesus me mostrou que estava abandonado no Evangelho. As pessoas as igrejas estão lotadas. Será que estão tudo de acordo com a vontade de Jesus? Eu acho que não. Se para Jesus aparecer assim para mim, né? Por isso que eu digo a vocês, sobre as igrejas, sobre o livro do Apocalipse. Meus amores, não sei, eu li, não foi isso aqui para vocês? Eu li e tava dando a explicação. Mas, eu vou terminar só esse versículo aqui, Mas tendo ele saído, começou a pregar muitas coisas e a divulgar o que acontecerá. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente nas cidades, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes irão ter com ele. Entendeu, meus irmãos? As pessoas de todos os cantos iam ter com Jesus, mas Jesus andava o quê? Fora da cidade. Por quê? Porque Jesus era perseguido. Por causa de quê? Por causa do Evangelho. Entendeu? Agora bora pra lá pro livro do Apocalipse, porque eu soltei o sonho do arrebatamento. Bora lá. Já foi mesmo em cima. Tendo, porém, Jesus, o trabalho dos pastores, das pessoas na igreja, Jesus acha maravilhoso. Mas Jesus tem algo contra vocês. Bora lá? Apocalipse 2. Versículo 3 e versículo 5. Vou ler pra vocês, E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Então, Jesus falou que vocês já fazem todas as coisas bem, mas Jesus tem algo contra ti. O quê? Bora lá, que deixaste o teu primeiro amor. Vocês sabem o que é o primeiro amor? O primeiro amor é o ID de Jesus. Continuando. Lembra-te, por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Olha o conselho que Jesus está dando. Pratica as primeiras obras. Põe-se, não breve a te virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se tu não te arrependeres. Entendeu aí, Jesus? Jesus foi muito bem claro com as pessoas. Se as pessoas não houver arrependimento do que elas estão fazendo, vai ter o quê? Jesus vai vir sobre ti e ainda vai tirar o teu castiçal. Se tu não se arrepender e voltar a praticar o quê? As primeiras obras. Leva o ID de Jesus. Igualmente nós estamos fazendo. Não tenho condição mesmo de levar o ID de Jesus, mas a internet está aí. Leva o ID de Jesus na internet. A internet ela corre o mundo inteiro. Vai se espalhando, vai se espalhando, vai se espalhando, e assim a palavra do meu Salvador vai até chegar aos 4 cantos da terra. Quando chegou aos 4 cantos da terra, aí vem o meu maravilhoso Salvador sobre as nuvens do céu, com honra, com poder e com grande glória. Então, meus amores, a gente vê o que é mesmo que está vendo o nosso Pai em Jesus. É mesmo não, eu estou vendo o meu Pai em Jesus Cristo, meu Rei, meu Salvador. Homem que eu a amo, e meu Pai que eu também venero. Por quê? Porque os dois é merecedor de quê? De adoração
e de nós se render aos pés de todos os dois. Meu pai não pediu nada demais a nós, só o id dele e mais uma coisa, e seguir a ele para nós ter uma oportunidade de estarmos com ele. Eu amo você, Jesus ama você. Fui.